E aí, pessoal? Agora nós iremos dar início ao estudo das estruturas hiperestáticas. Nesse vídeo, eu vou relembrar o conceito de hiperasticidade e, em seguida, eu vou apresentar para vocês o método das forças. Beleza? Bom, pessoal, nas estruturas isostáticas, as reações, sejam elas internas ou externas, são obtidas aplicando-se estritamente os princípios da estática, que, por sua vez, são baseados na hipótese de estruturas rígidas e indeformáveis. No entanto, quando a estrutura for hiperestática, o número de reações, ou seja, o número de incógnitas envolvidas no problema, é superior ao número de equações de equilíbrio, fato que faz com que a gente recaia em sistemas de equações indeterminados. Sendo assim, nesses casos, torna-se necessário recorrer às condições de compatibilidade dos deslocamentos para escrever as equações adicionais que vão viabilizar a resolução desse sistema e, portanto, que vão viabilizar a resolução do problema. Ao longo desse curso, nós vamos abordar dois métodos clássicos que são utilizados na análise de estruturas hiperestáticas. São eles o método das forças, também chamado de método da flexibilidade, e o método dos deslocamentos, que também é chamado de método da rigidez. Nós também abordaremos, no final do curso, o método da rigidez direta, que é o mesmo método dos deslocamentos, só que com uma abordagem matricial que facilita a automatização dos processos envolvidos na aplicação do método. E aí cabe ressaltar, pessoal, que embora uma estrutura hiperestática tenha infinitos campos de forças que satisfazem as condições de equilíbrio e infinitas configurações deformadas que satisfazem a compatibilidade, só existe uma solução para o problema: aquela que satisfaz simultaneamente o equilíbrio e a compatibilidade. O método das forças tem como estratégia procurar, dentre todos os campos de força que satisfazem o equilíbrio, aquele que também faz com que a compatibilidade fique satisfeita, enquanto o método dos deslocamentos tem como estratégia procurar, dentre todas as configurações deformadas que satisfazem a compatibilidade, aquela que também faz com que o equilíbrio fique satisfeito. Em outras palavras, basicamente a diferença entre o método das forças e o método dos deslocamentos está na ordem em que as condições de equilíbrio e de compatibilidade são aplicadas. Antes de entrar no método das forças, porém, eu gostaria de lembrar o conceito de hiperasticidade interna e externa. Afinal, as incógnitas envolvidas nos problemas de estática das estruturas dependem dos vínculos de apoio da estrutura e dos esforços internos. Então vamos começar analisando essas três estruturas que estão apresentadas aí em tela. Nesse primeiro pórtico, claramente nós não poderemos determinar todas as reações de apoio aplicando apenas as condições de equilíbrio. Isso porque os dois engastes geram na estrutura três reações de apoio cada. Lembrando, essas reações são decorrentes da restrição dos movimentos do nó associados ao engaste. Ou seja, o engaste impede o deslocamento horizontal e, devido a essa oposição do movimento, surge uma reação horizontal, impede o deslocamento vertical e, como reação, a gente tem uma força vertical, e impede uma rotação e faz com que seja gerado um momento. Bem, então são 6 reações de apoio, 6 incógnitas externas e 4 condições de equilíbrio, né, que são as 3 condições de equilíbrio do plano, mais a condição de que o momento na rótula tem que ser igual a zero. Então, nesse caso, nós temos 6 incógnitas, isto é, 6 reações de apoio, 4 condições de equilíbrio. Então, existem 2 apoios redundantes. Um apoio redundante, pessoal, é aquele que pode ser removido sem comprometer o equilíbrio estático da estrutura. Como nós temos 2 reações de apoio redundantes, nós dizemos que essa estrutura tem um grau de hiperasticidade igual a 2. Reparem que esse grau de hiperasticidade está associado apenas às reações externas. Se nós formos avaliar os esforços internos, nós podemos aplicar uma seção, dividindo assim a estrutura em 2 partes, e aplicar as condições de equilíbrio para obter os 3 esforços internos. Então, como nós conseguimos utilizar apenas as condições de equilíbrio para determinar essas reações internas da estrutura, essa estrutura não possui uma hiperasticidade interna. Agora vamos avaliar esse pórtico 2, começando pelos apoios. Nesse apoio duplo nós temos 2 reações, uma horizontal e uma vertical envolvida, e no segundo apoio nós temos uma reação vertical. Ou seja, nós temos 3 reações externas. Em contrapartida, nós temos 4 condições de equilíbrio. São as 3 condições de equilíbrio no plano, mais a condição associada ao momento interno na rótula ter que ser igual a zero. Então, analisando apenas os apoios externos, nós poderíamos chegar à conclusão de que essa estrutura seria
hipostática, uma vez que nós temos 3 incógnitas e 4 condições de equilíbrio. Então, mesmo que fosse possível determinar as reações de apoio utilizando apenas as condições de equilíbrio, os esforços internos nas barras dessa estrutura não podem ser obtidos só com base no equilíbrio. Isso porque, para a gente conseguir dividir a estrutura em 2 porções, a nossa seção vai ter que passar, no mínimo, em 2 barras. E em cada barra do pórtico vão surgir 3 incógnitas, que é a força normal, a força cortante e o momento fletor. Então, sempre que houver um ciclo fechado em um pórtico, como esse ou como esse, serão introduzidas mais 3 incógnitas para o problema do equilíbrio estático. Portanto, ao secionar o pórtico com o intuito de isolar os 2 trechos e obter os esforços internos com base nas condições de equilíbrio, nós teremos 6 incógnitas, que será força normal, força cortante e momento fletor. Força normal, força cortante e momento fletor na barra 2. E aí cada componente de reação de apoio vai aumentar em 1 unidade o grau de hiperelasticidade, ao passo que cada ciclo fechado de um pórtico plano aumenta em 3 unidades o grau de hiperelasticidade, já que em cada seção de uma barra nós temos 3 esforços internos. Sendo assim, um número excessivo de apoios leva a uma hiperelasticidade externa, enquanto a existência de ciclos fechados pode levar a uma hiperelasticidade interna. No caso de um pórtico plano, o grau de hiperelasticidade G será igual ao número de reações mais 3 vezes o número de ciclos fechados no pórtico, o que vai nos dar o número de incógnitas menos o número de equações de equilíbrio. Lembrando que as equações de equilíbrio são as que garantem o equilíbrio global da estrutura e as provenientes das liberações de continuidade interna da estrutura. Como nesse curso nós estamos trabalhando com apenas as liberações de continuidade de rotação, que são decorrentes da imposição de rótulas na estrutura, nós teremos para as estruturas planas 3 condições de equilíbrio global, que é soma de força em x, soma de força em y e soma dos momentos em torno de z iguais a 0, e as equações associadas pela existência das rótulas. Então, nesse segundo pórtico, o grau de hiperelasticidade será igual ao número de reações, que é 3, mais 3 vezes o número de ciclos, tem um ciclo, então aqui vai ser igual a 1, menos o número de equações de equilíbrio, que são 3 condições gerais de equilíbrio, mais uma equação devido à existência daquela rótula simples. Então, 6 menos 4 dá um grau de hiperelasticidade igual a 2. Para esse terceiro pórtico, nós temos 6 reações de apoio, mais 3 vezes o número de ciclos fechados, que é 1, menos 3 equações de equilíbrio no plano, mais uma equação associada à rótula. Então, G vai ser igual a 6. A determinação do grau de hiperelasticidade é extremamente importante para a solução de um problema pelo método das forças. Afinal, esse número de incógnitas excedentes é o que vai determinar a quantidade de equações adicionais que nós deveremos obter por meio da compatibilidade dos deslocamentos. Beleza? Bem, agora que nós relembramos esse conceito de hiperelasticidade interna e externa, eu vou introduzir o método das forças. Suponhamos, pessoal, que seja necessário nós obtermos a solução da viga em tela, que é notadamente hiperestática. Essa estrutura possui um apoio redundante, isto é, um apoio que pode ser removido sem, contudo, comprometer o equilíbrio estático da viga. Por hora, eu vou assumir que o apoio redundante é esse que está à direita da viga, tá bom? Então, nós teremos 3 reações no engaste, VA, HA e MA, e uma reação de força, nesse caso, associada ao apoio redundante, que eu vou chamar de X1. Eu sempre vou indicar as reações associadas aos apoios redundantes pela letra X, tá certo? Nesse caso, só tem uma redundante, então eu nomeei de X1. Se tivéssemos, por exemplo, 3 apoios redundantes, eu os nomearia de X1, X2, X3 e assim por diante. Pois bem, como nós já somos craques em trabalhar com estruturas isostáticas, agora nós vamos tentar dividir essa viga em uma série de vigas isostáticas que, quando forem somadas, tenham um comportamento equivalente à viga original. Para tornar essa viga isostática, nós precisamos remover esse vínculo excedente. Do ponto de vista estático, nenhuma alteração ocorrerá se nós eliminarmos esse vínculo para tornar a estrutura original em isostática e introduzirmos a força associada a esse apoio removido. Concordam? Portanto, nós podemos realizar essa transformação e, ainda assim,
preservar a compatibilidade estática em relação à estrutura original. Esse sistema isostático equivalente será chamado de sistema principal. Obviamente, a remoção de um vínculo resulta na liberação de um deslocamento que não existia a priori na estrutura. Sendo assim, nós devemos impor a essa nova estrutura, isto é, impor ao sistema principal, a condição de ser nulo o deslocamento na direção da força associada ao vínculo que foi removido. Dessa maneira, para esse nosso exemplo, x1 deve ser tal que o deslocamento vertical no ponto B seja igual a zero. Vocês lembram que em alguns exercícios sobre o cálculo de deslocamento pelo princípio dos trabalhos virtuais, eu pedi para vocês calcularem o valor de uma força P que zerava o deslocamento em um determinado ponto? Pois bem, é exatamente isso que nós vamos fazer agora. Isto é, nós vamos encontrar o valor de x1 que equilibre as demais ações da estrutura e que restabeleça as condições de compatibilidade que impõem que o deslocamento no ponto B seja igual a zero, afinal, neste ponto nós tínhamos um apoio simples. Nós poderíamos analisar essa viga e encontrar o valor de x1 do jeito que ela está aí, com todas as forças atuando de maneira simultânea. Todavia, para facilitar o trato algébrico do problema, nós vamos aplicar o princípio da superposição dos efeitos, separando o efeito do carregamento externo e o da redundante peristática. Lembrando que o princípio da superposição dos efeitos prescreve que um deslocamento provocado por várias forças atuando simultaneamente é igual à soma dos deslocamentos provocados por cada força atuando isoladamente. Esse princípio só pode ser aplicado se a estrutura tiver um comportamento linear físico, que é quando o material trabalha no regime elástico linear, e um comportamento linear geométrico, que ocorre quando for válida a hipótese de pequenos deslocamentos. Essa última hipótese é apropriada quando os esforços adicionais que se desenvolvem na estrutura quando ela se encontra deformada forem insignificantes. Excetuando alguns casos particulares, as estruturas utilizadas na construção civil têm deslocamentos pequenos quando a gente os compara com o tamanho dos elementos. Fato que torna a adoção do princípio da superposição bem pertinente em termos práticos. Então, separando o carregamento externo da redundante para analisarmos seus efeitos de maneira isolada, nós teremos esses dois casos básicos a serem analisados. O primeiro estado, denominado estado zero ou simplesmente E0, isola o efeito do carregamento externo no sistema principal. Devido ao carregamento externo e à ausência do apoio da extremidade direita no sistema principal, será gerado no ponto 1 ou ponto B, que é a posição onde estava esse redundante, um deslocamento que eu vou chamar de Δ1. Por outro lado, quando o sistema principal for submetido à ação da redundante 1, ou seja, quando ele estiver submetido ao estado 1 de carregamento, também será gerado no ponto 1 um deslocamento Δ1. Para diferenciar os dois deslocamentos, eu vou chamar o deslocamento provocado pela ação externa de Δ10, que é o deslocamento no ponto 1 devido ao estado de carregamento 0, e o deslocamento provocado pela ação da redundante 1 eu irei chamar de Δ11, que é o deslocamento no ponto 1 devido ao estado 1 de carregamento. Como o deslocamento no ponto 1 não existia na nossa estrutura original, a superposição desses dois casos deve anular esse deslocamento. Portanto, Δ1 do estado 0 mais Δ1 do estado 1 precisa ser igual a zero. Como eu não sei o valor de x1, eu vou calcular os efeitos gerados na estrutura por uma força unitária. E os resultados obtidos para a força unitária eu multiplico por x1. Afinal, se eu posso aplicar o princípio da superposição, o deslocamento será proporcional à força aplicada. Portanto, fazendo x1 igual a 1, nós devemos reescrever essa equação adicionando o efeito provocado pela força com intensidade x1. Para esse caso, então, x1 será igual a menos Δ10 dividido por Δ11. Esses deslocamentos, Δ10 e Δ11, podem ser facilmente calculados pelo princípio dos trabalhos virtuais. Reparem que o fato de nós termos adotado um valor unitário para x1 fez com que nós criássemos já o sistema virtual para calcular os deslocamentos verticais no ponto 1. Por exemplo, para achar Δ10, o estado 0 será o estado real e o estado 1 será o estado virtual. Ou seja, para encontrar o Δ10,
nós combinamos o diagrama do estado 1 com o diagrama do estado 0. Enquanto para encontrar o delta 1, nós combinamos o diagrama do estado 1 com ele mesmo. Entendido? Bom, conhecido o valor de x1, nós podemos obter as demais reações de apoio e, por conseguinte, os esforços internos, aplicando estritamente as condições de equilíbrio, já que o número de incógnitas agora será igual ao número de equações de equilíbrio. Porém, alternativamente, nós poderíamos também aplicar o princípio da superposição dos efeitos e somar as soluções já obtidas para cada ação atuando de maneira isolada. Isto é, como a estrutura original é igual à soma dessas duas estruturas básicas, VA, por exemplo, seria igual ao VA obtido para o estado 0, que seria essa reação aqui, ó, mais o VA obtido para o estado 1, que seria esse VA aqui. Como o VA1 foi obtida para um valor unitário, nós precisaremos multiplicar por x1 para encontrar o valor real de VA. E isso, pessoal, pode ser feito para qualquer efeito elástico, seja uma reação, um momento fletor, uma força cortante, enfim, qualquer efeito elástico. Portanto, de uma maneira geral, na aplicação do método das forças, nós buscaremos encontrar os valores das forças redundantes que, juntamente com o carregamento externo, restabeleçam as condições de compatibilidade que foram violadas quando essa estrutura auxiliar, ou o sistema principal, foi criada. Beleza? Agora, voltando lá para a montagem do nosso sistema principal. Nós o criamos a partir da remoção de uma reação excedente na estrutura original. Nessa análise que nós fizemos há pouco, a redundante considerada foi o apoio simples da extremidade direita. Contudo, nós poderíamos, alternativamente, montar o seguinte sistema principal. Nesse caso, o momento do engaste é que foi tomado como a nossa redundante hiperestática. E aí, quando a gente retira esse momento do sistema principal, a rotação que era restrita por esse apoio está livre e precisará ser zerada para restaurar a compatibilidade. Isolando a ação externa da redundante, nós temos esses dois casos básicos, ou seja, nós teremos o nosso sistema principal sendo avaliado para um estado 0 de carregamento, que é o carregamento externo, e o estado 1 de carregamento, que contém a nossa redundante com um valor unitário. Para cada um desses estados de carregamento, serão gerados no ponto 1 rotações que não existiam na estrutura original e que, portanto, precisam ser iguais a zero quando somados para que o sistema seja equivalente tanto em termos estáticos como em termos de deslocamentos. Para generalizar, eu vou chamar essa rotação de delta também. Então, nós temos um delta 1, que é associado à primeira redundante, só que aqui decorrente do estado 0 e aqui decorrente do estado 1. E assim como no caso anterior, esse delta 1, 0, mais o delta 1 vezes x1 precisa ser igual a zero. Então, no primeiro caso, a relação entre os deslocamentos dos estados básicos nos davam a reação de força no apoio simples à direita, enquanto no segundo caso, a razão das rotações desenvolvidas para esses dois estados de carregamento nos dará o momento MA. Existem, portanto, diversos sistemas principais possíveis. Qualquer estrutura isostática escolhida será válida, desde que seja estável estaticamente. Busca-se, no entanto, sistemas principais mais simples de se resolver. Lá nos exercícios eu comento com vocês algumas estratégias para a criação desse sistema principal, tá bom? Para consolidar aqui a ideia do método, vamos analisar agora uma estrutura com mais de uma redundante hiperestática. Agora, nessa viga em tela, nós temos 4 reações verticais e uma horizontal, totalizando 5 incógnitas, enquanto dispomos de apenas 3 condições gerais de equilíbrio no plano. Logo, se nós temos 5 incógnitas e 3 equações de equilíbrio, nós teremos um grau de hiperelasticidade igual a 2. Ou seja, 2 dessas 5 reações deverão ser tomadas como redundantes. Lembrando, no caso das vigas, não adianta retirar a força horizontal. Afinal, ela será igual a zero, já que não tem nenhuma outra força horizontal aplicada. Então, o somatório das forças horizontais igual a zero nos dá um valor da força horizontal em A igual a zero. E aí nós temos mais 2 condições de equilíbrio, que é o somatório das forças verticais e o somatório dos momentos em relação a qualquer ponto da viga em torno do eixo perpendicular ao plano,
igual a zero. Então nos restam mais duas equações e mais 4 incógnitas. Então, para tornar esse sistema isostático e, por conseguinte, montar o nosso sistema principal, nós não poderemos remover a força horizontal. E lembrando, pessoal, nós podemos tornar essa estrutura isostática ou removendo dois vínculos externos, que irá reduzir o número de incógnitas, ou nós liberamos a continuidade das barras para poder ganhar novas condições de equilíbrio. Isto é, nós poderemos impor rótulas no ponto B e no ponto C e ter mais duas condições de equilíbrio, o que tornaria a estrutura igualmente isostática. Nesse caso, quando a gente libera a continuidade mediante a imposição de uma rótula, o que nós temos que restabelecer nas condições de compatibilidade é que o deslocamento relativo entre duas barras tem que ser igual a zero. Ou seja, a continuidade da estrutura faz com que uma barra transfira momento para outra, de tal maneira que o deslocamento relativo, ou seja, a rotação que uma barra sofre em relação à outra, seja igual a zero. Então, no caso dos apoios removidos, o deslocamento naquele ponto era igual a zero quando o apoio existia. No caso da inclusão da rótula, a gente está removendo essa continuidade. Quando nós interrompemos essa continuidade, portanto, o que nós precisamos restabelecer na superposição é que a rotação relativa das tangentes elásticas dessas duas barras seja igual a zero. Para facilitar aqui a questão visual, vamos assumir que as redundantes hiperestáticas são as reações verticais associadas aos apoios simples em B e em C. Então, montando agora os nossos estados básicos, a nossa estrutura primária, que é o estado zero, será igual ao sistema principal submetido à ação do carregamento externo. Esse carregamento externo vai gerar um deslocamento na posição da redundante 1 igual a ΔI e na posição da redundante 2 igual a ΔI. Como esses deslocamentos são produzidos pelo carregamento externo, eu vou chamar de ΔI 0 e ΔI 0. Agora, o nosso estado 1 será composto pelo sistema principal submetido à redundante X1. Sob a ação dessa força X1 com valor unitário, serão desenvolvidos nos pontos B e C da viga os deslocamentos ΔI1 e ΔI1. Sendo ΔI1 o deslocamento na direção da primeira redundante decorrente do estado de carregamento 1 e ΔI1 é o deslocamento na direção da segunda redundante também decorrente do estado de carregamento 1. Agora nós podemos avaliar o efeito gerado no sistema principal quando atua sozinha a segunda redundante hiperestática também com valor unitário. Então, aplicando nesse ponto um x2 com valor igual a 1, serão desenvolvidos nos pontos B e C, respectivamente, os deslocamentos ΔI 2 e ΔI 2. Então, essas são as nossas estruturas básicas, cuja soma dos efeitos precisam ser equivalentes ao da estrutura original. O deslocamento no ponto B tem que ser igual a zero, porque aqui tinha um apoio simples. Logo, o deslocamento 1 tem que ser igual a zero. Esse deslocamento 1 é dado pela combinação linear dos deslocamentos em cada um desses estados básicos. Ou seja, o ΔI tem que ser igual ao ΔI do estado 0, mais o ΔI do estado 1, só que como ele foi obtido para um valor de x1 igual a 1, nós teremos que multiplicar esse valor por x1, mais o deslocamento também nesse ponto, ΔI 2, que foi obtido para um valor de x2 igual a 1. Então, para encontrar o valor do deslocamento ΔI 2 devido à força x2, nós precisamos fazer essa multiplicação. E essa soma tem que ser igual a zero. Da mesma maneira, o deslocamento na direção da redundante 2 também precisa ser igual a zero. Isto é, o deslocamento no ponto 2 decorrente do estado 0 mais o deslocamento no ponto 2 devido ao estado 1 vezes x1 mais o deslocamento no ponto 2 no estado 2 vezes x2 também tem que ser igual a zero. E aí nós recaímos em um sistema de equações lineares 2 por 2. Sendo assim, pessoal, para cada força ou momento removido, nós teremos uma equação dizendo que o deslocamento ou rotação precisa ser nulo, exceto nos casos em que nós tivermos apoios elásticos ou houver recalque de apoio, que aí o deslocamento vai ser diferente de zero. Resolvendo esse sistema, que pode ser feito pelo método do pivoteamento de Gauss, decomposição LU, regra de Kramer, por substituição, enfim, nós determinamos os valores das redundantes x1 e x2, que são as incógnitas desse sistema. E aí, de posse de x1 e x2,
nós podemos obter as demais reações de apoio e os esforços internos aplicando as condições de equilíbrio. Ou nós poderemos aplicar o princípio da superposição e obter o resultado de um efeito elástico qualquer através da combinação linear dos esforços em cada um dos estados. Isto é, para esse caso, um esforço E qualquer seria igual ao esforço E no estado 0 mais esforço E no estado 1 vezes x1 mais o esforço E no estado 2 vezes x2. Pessoal, uma observação aqui importante. Os valores de x1 e x2 eu coloquei para cima, mas não há nenhuma garantia que o sentido seja esse. O sentido de x1 e x2 deverá ser tal que as condições de compatibilidade sejam restabelecidas. Então ele pode estar para cima ou pode estar para baixo. Se o resultado der positivo, significa que o sentido está ok. Se der negativo, significa que a gente adotou no sentido contrário ao real. Então o sentido que vocês adotarem é indiferente. No final, o sinal vai corrigir caso ele tenha sido adotado ao contrário. Esse sistema pode ser reescrito na forma matricial da seguinte maneira. Passando esse vetor com os deslocamentos no sistema principal devido ao carregamento externo para o outro lado da igualdade, nós ficamos com essa matriz F, que é também chamada de matriz de flexibilidade, vezes o vetor das redundantes hiperestáticas, chamado de x, igual a menos o vetor que contém os deslocamentos no sistema principal devido ao carregamento externo, que é também chamado de vetor dos coeficientes de carga. A matriz F, pessoal, será uma matriz simétrica, isto é, o deslocamento do ponto B da estrutura devido a uma força unitária atuando no ponto A é igual ao deslocamento no ponto A quando a carga unitária atua no ponto B. Essa afirmação é chamada de teorema da reciprocidade dos deslocamentos ou teorema de Bethe. Aqui já nos dá um alívio, né, pessoal? Porque, notem, em uma estrutura simples com dois redundantes hiperestáticos, nós teremos que aplicar o PTV e calcular 6 deslocamentos. Depois de calcular esses 6 deslocamentos, resolver o sistema de equações para só ir aplicar as condições de equilíbrio na estrutura original e obter os diagramas de esforços internos. Porém, como a matriz de flexibilidade é simétrica, eu não preciso calcular ΔI2 e ΔI2. Basta eu calcular um e o valor do outro tem que ser igual. Isso é óbvio, serve como uma espécie de verificação, né? Então, à medida que vocês forem resolvendo o exercício, se ΔI2 der diferente de ΔI2, é porque vocês erraram em algum lugar. De maneira genérica, pessoal, um ΔIJ será o deslocamento no ponto I causado por uma força unitária aplicada no ponto J. Ou seja, ΔJ será obtida a partir da combinação dos diagramas resultantes da aplicação dos hiperestáticos XI e XJ no sistema principal com valores unitários. Já o ΔI0 será igual ao deslocamento causado no ponto I devido ao carregamento externo. Então, se nós aplicarmos o princípio dos trabalhos virtuais no cálculo dos deslocamentos, um deslocamento qualquer ΔIJ será igual ao somatório da integral do produto dos esforços no estado virtual I vezes os esforços no estado real J. Nessa equação, o I varia de 1 até o número total de redundantes e o J varia de 0 até o número total de redundantes. Bem, então resumindo, pessoal, o método das forças consiste em dividir a estrutura em uma série de estruturas isostáticas que isoladamente satisfazem as condições de equilíbrio, mas não satisfazem as condições de compatibilidade da estrutura original. Essas condições de compatibilidade são restabelecidas quando é feita a superposição das soluções dessas estruturas básicas. Então, o nosso roteiro aqui para a aplicação do método das forças será: primeiro, a gente define o sistema principal, ou retirando os apoios redundantes, ou adicionando rótulas que nos dê novas condições de equilíbrio. Em seguida, a gente calcula os coeficientes de flexibilidade, que são esses deslocamentos contidos dentro da matriz de flexibilidade, né? Ou seja, o ΔI1, ΔI2, ΔI21, ΔI22. Em seguida, nós fazemos o cálculo dos coeficientes de carga, que são os deslocamentos devido ao carregamento externo, né? Ou seja, ao sistema E0. E aí, de posse de todos os deslocamentos, a gente resolve o sistema de equações de compatibilidade para obter o valor das redundantes. De posse delas, nós podemos obter qualquer efeito elástico, combinando os efeitos obtidos para cada um dos casos básicos. Isto é, de forma genérica, um efeito elástico qualquer será igual a esse efeito no estado 0 mais o somatório do efeito no estado I vezes XI, em que I varia de 1 até o número de redundantes N. Então é isso, pessoal. No próximo vídeo, a gente vai resolver uma estrutura hiperestática
aplicando essa estratégia definida pelo método das forças, tá bom? Então valeu, pessoal, até a próxima aula.